Marcos 10. Pronto. 10 de 46 a 52. É um texto muito conhecido. Muito conhecido. A gente vai falar sobre a cura do cego de Jericó. É o título que está aqui na minha Bíblia, né? Mas também a gente conhece como Bartimeu, né? Eu vou estar fazendo a leitura do texto bíblico. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Está orando? Deus abençoe essa palavra, Pai. Aplique em nossos corações, que eles possam estar abertos, ó Deus, para ouvir a tua mensagem, Pai. E que o teu Espírito Santo complete a mensagem no coração de cada um de nós, ó Pai. Que tenhamos essa amanhã agradável na tua presença, ó Pai. Podemos ter as nossas forças renovadas, ó Pai, e possamos ser transformados na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Pedimos e agradecemos por esse dia, Pai, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu já ouvi diversas leituras sobre a história de Bartimeu, que abençoaram a minha vida. Mas hoje, eu queria que a gente abordasse esse texto numa perspectiva diferente, numa perspectiva em face à comunidade. É um outro feixe de luz que eu queria captar hoje aqui. E por isso o título dessa mensagem hoje vai ser Reflexões Comunitárias sobre a cura de Bartimeu. Onde a gente vai ver como a cura de Bartimeu pode ter influenciado aquela comunidade. E a primeira reflexão que eu queria que os irmãos prestassem atenção comigo é que Bartimeu pode falar. A gente vê Bartimeu clamando a atenção de Jesus, e a multidão repreendendo Bartimeu, não deixando ele falar. Só que Bartimeu pode falar, isso que Jesus nos mostra. E para essa reflexão eu queria que nós nos lembrássemos que como seres humanos nós somos muito parecidos. Se a gente olhar para alguém que está ao nosso lado, né, imagino que você possa ter em casa, a gente tem algumas pessoas aqui, né, a gente vai ver que os nossos potenciais e limites físicos são parecidos. A gente vai perceber, se a gente puder bater um papo com alguma pessoa, né, ao nosso lado, né, pessoas que a gente conhece, que tanto ela quanto nós temos uma história marcada por muitos sonhos e frustrações. Mas apesar de tantas coisas iguais, é incrível a percepção que a gente pode ter do foco do ser humano na diferença. Sinto que é comum ouvirmos as pessoas rotulando umas às outras.
dizendo: fulano é isso ou fulano é aquilo. Bartimeu estava cercado de pessoas parecidas, pessoas que, como ele, podiam andar pela Terra Santa. Pessoas que, como ele, apesar do prazer de andar pela Terra Santa, apesar dessa possibilidade física, era limitado, era oprimido pelos impostos romanos. Pessoas que, como ele, podia sonhar com a chegada do Messias, mas ao mesmo tempo se sentia oprimido. Apesar de tanta similaridade de Bartimeu com a comunidade em torno, essa comunidade foca na diferença que Bartimeu tinha, essa diferença física da visão. E por isso rotula Bartimeu. E eu uso o termo aqui rotular, porque o rótulo ele tem a função de classificar um produto, de dar um destino. E Bartimeu, pela essa característica física, ele é rotulado e a comunidade dá um destino para ele. A comunidade, por ele ser cego, coloca ele ao canto, à margem, como um pedinte. A cegueira era julgada naquela sociedade. E por que a cegueira era julgada naquela sociedade? Aquela sociedade entendia que a cegueira que ele tinha era a culpa dele, ou de algum familiar dele, por ser fruto de um pecado dele, ou de um familiar. E dessa maneira, a sociedade justificava a opressão sobre Bartimeu, através de um rótulo. Bartimeu, então, que já tinha a dor da cegueira, tem agora a dor do rótulo, a dor de ser colocado à margem. A dor, queridos irmãos, faz parte do contexto humano. Você pode tropeçar casualmente e sentir dor. Mas a questão que eu coloco aqui hoje é que a dor, muitas vezes, é criada pela própria comunidade, pela própria cultura. A produção de dor é que a gente teria que estar refletindo aqui hoje. Quantas vezes pessoas ao nosso entorno, pessoas ao nosso entorno, enfrentam dores particulares delas, mas a pergunta que eu faço: nós temos acolhido essas dores, ou como aquela comunidade, nós temos ainda imprimindo mais dores, como aquela comunidade imprimiu em Bartimeu? Desumanizamos a complexidade humana e reduzimos o mundo ao nosso óculos, porque questões complexas para os nossos pais, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos conterrâneos, que são muito diferentes da nossa, muitas vezes, nós simplificamos, muitas vezes ridicularizamos, muitas vezes não queremos ouvir o problema de um próximo nosso. Ou, muitas vezes, diminuímos esse problema. Mas esse problema aí, problema tão pequeno. E assim a gente produz ainda mais dor. A pessoa que já enfrenta um dilema pessoal não pode nem compartilhar o seu problema, porque ela se sente discriminada, porque ela se sente reduzida. Porque ao conversar, às vezes, com você, meu querido irmão, comigo, ela se sente menor. Imaginem vocês que o cego não só pode ver, não. Além de ver, ele não pode falar. Ele é emudecido pela comunidade. A comunidade é indiferente a essa diferença. A diferença da cegueira, apesar de todas as outras igualdades, deixa a comunidade indiferente a ele. Eu faço a pergunta, meu querido irmão: será que nós temos sido indiferentes a dores diferentes da nossa? Será que dores que não doem na gente nos deixou indiferentes? Será que porque não dói na gente, a gente tem indiferença a quem dói essa dor? Muitas vezes a gente usa frases clichês, no meu tempo não era assim. Você reclama tanto. E aí a gente reduz uma complexa experiência de alguém aos nossos embaçados óculos. Eu queria clamar, irmão, para que você não deixasse de ser coerente. Porque quantas vezes
isso aconteceu na sua vida, o que eu vou dizer agora? Ou você já se esqueceu que se você, é claro, se você viveu um pouquinho de tempo como eu, né, já tem algum percurso aí de história, você já deve ter passado pela experiência de olhar para trás e julgar um problema hoje inofensivo para você e se ridicularizar-se intimamente perguntando: como eu deixei aquele problema fazer eu sofrer tanto lá atrás? Como? Você sabe disso. E sabe também que questões difíceis e complexas para você, problemas que são sérios para você, você sabe que para os outros não é tão sério. Coisas que é difícil para mim, é muito simples para outras pessoas. Eu, particularmente, nem me arrisco muito a cantar aqui em público, porque isso é muito difícil para mim. E para algumas pessoas é muito natural. Jesus faz questão que esse cego fale. Há muitas reflexões, né, sobre o significado para o cego sobre a fala dele. Jesus chama, pede para que ele fale: o que você quer que eu te faça? Mas a reflexão que eu trago hoje, irmãos, é que Jesus faz questão que o cego fale naquela comunidade que o nega de falar. Que o cego fale em meio àquela comunidade que emudece ele. E eu queria, irmão, que você refletisse se você tem feito isso. Na sua casa, no seu lugar de trabalho. Será que você tem emudecido alguém? Será que você tem criado condições para que as pessoas falem suas dores, seus problemas? Ou você tem sequestrado esse direito delas? Vamos deixar a quem tem necessidade de falar, a clamar, a fazê-lo. Vamos parar de emudecer as dores. Vamos parar de suprimir os oprimidos. Vamos aprender com este texto que aqui temos alguns querendo calar Bartimeu, mas temos Jesus garantindo a sua fala. Nós queremos nos parecer mais com quem? Com os que calam Bartimeu ou com Jesus que garante a sua fala? Como discípulos de Jesus, tenho a convicção, irmãos, que queremos aprender com Jesus e caminhar como Ele. E por isso, convido a cada um de nós a aprender com essa primeira lição e garantir a fala do nosso próximo. A segunda lição comunitária que eu percebo nesse texto é que podemos ouvir Bartimeu. Jesus não só garante a fala de Bartimeu pode falar, como também garante que a comunidade ouça. Porque às vezes aquela comunidade nem ouvia Bartimeu. Bartimeu que estava ali excluído, conhecido, né? Era uma figura conhecida, porque o evangelista faz questão, Bartimeu, filho de Timeu, faz questão de dar essa característica. Bartimeu ali conhecido, talvez a comunidade nunca teve o prazer de ouvi-lo, de ouvir sua voz. Porque ele estava excluído, ele era pedinte, estava ali no canto. E quando ele começa a falar, começa a gritar, manda ele se calar. Apesar de toda essa instrumentalização comunitária, para que ele fosse cerceado, para que ele não falasse, o que provavelmente causou desânimo nele. Isso causa desânimo nele, pois o evangelista faz questão de destacar que quando vão chamar Bartimeu, para chamar Bartimeu, as pessoas se utilizam, né, de uma motivação. Tenha ânimo, homem, tenha ânimo. Ele deveria estar com a face desanimada. Apesar disso tudo, Jesus garante que esse homem fale. Esse homem excluído é o mesmo homem que não estava sendo ouvido pela comunidade, agora pode ser ouvido pela comunidade, pela intervenção de Jesus. Agora, precisamos nos dar conta, irmãos, como aquela comunidade, que temos 2 ouvidos e uma boca, né? Essa já é conhecido. Será que não temos que ouvir mais?
Será que não temos que, como Jesus, sermos instrumento de garantir que o cego seja ouvido, Bartimeu seja ouvido? Será que a gente não tem que garantir que alguém da nossa família seja ouvida? Será que não tem alguém que está tentando compartilhar sua dor, está tentando compartilhar seus desafios e ninguém está dando atenção? Seja na sua família, na sua igreja, seja no seu trabalho. Ninguém dá atenção. Será que a gente não tem que, de alguma maneira, fazer que tenha condições para que essa pessoa seja ouvida? O cego fala e a comunidade agora ouve. A ação de Jesus permitiu que a comunidade pudesse agora perceber esse cego como um sujeito, perceber ele como um agente, perceber ele como criando ali uma oração. Antigamente, esse cego estava ali apenas como uma característica, né? Poderia ser até uma referência, não, na esquina ali que o cego está sentado. Mas ninguém ouvia. Qual era o ponto de vista desse cego? Esse cego agora se transforma num interlocutor social, porque agora ele pode falar e ser ouvido. E isso, irmãos, deixa uma sociedade mais rica, uma sociedade que inclui. Porque percebam, até aquele momento, não havia diálogo com os cegos naquela comunidade. Não podiam ouvir o ponto de vista deles, que é um ponto de vista diferente, que é um ponto de vista que vai enriquecer aquela sociedade. Será que a gente tem agido assim? Será que na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade, a gente tem excluído algumas vozes? Tem deixado as coisas mais pobres? Eu fico pensando, né, várias oportunidades que tive, né, na igreja, assim, de atividades, eventos que me marcaram a juventude, memória. E eu lembro que os jovens sentavam, né, para organizar, e aí são vários pontos de vista diferentes, né, que deixam a coisa muito mais bela, né? Eu sempre fui uma pessoa mais, acho que eu sou mais metódica, de exatas, né, calculando ali as coisas, né, fazendo fluxo, né? Então, eu garanto ali um equilíbrio, né, nas atividades, eu percebo, mas eu sempre fico pensando, né, mas olha, se eu fizesse as coisas sozinho, como as coisas seriam feias, sem graça, né, meio cinzento, né? Não dou atenção a detalhes, não dou atenção a cores, né? E aí é sempre legal ter uma equipe com pontos de vista diferentes, né, para que a coisa seja enriquecida. Na vida também é assim, meus irmãos. Eu falei aqui de uma organização de atividade, né, para ser um exemplo. Mas a sua vida pode ser muito enriquecida se você ouvir outras vozes. E não ouvir sem interiorizá-la, mas ouvir mesmo de igual para igual. Percebam, esse cego, ele era ouvido antes, né? Ele podia gritar ali, de alguma maneira as pessoas escutavam a voz dele, mas não davam atenção. Ele não era visto como um igual. Agora não, ele está no centro das atenções. Só ele está falando agora, e está todo mundo ouvindo. Eu queria, irmãos, que a gente saísse hoje com esse renovo no coração, para que a gente desse o ouvido de verdade para as pessoas que nos cercam, entendendo elas como iguais a nós. De maneira nenhuma somos superiores a alguém, irmãos. Aquelas pessoas se entendiam superiores, sim, àquele cego, e por isso ele era discriminado. Aquelas pessoas se entendiam, sim, que aquele cego tinha algum pecado cabuloso, ele ou a família, que o deixou cego, e por isso não merecia estar entre eles. Irmãos, como cristãos, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não somos melhores do que ninguém. Nós sabemos que somos iguais uns aos outros e que a gente deve dar a devida atenção. Mas eu me pergunto, irmãos, aí é uma reflexão pessoal minha.
Quais são os motivos? Quais são as necessidades que fazem aquela comunidade calar aquele cego? Por que aquele cego não pode falar? Gente, por que ele não pode clamar? Por quê? Por que tem que calar ele? Por que esse esforço comunitário de fique quieto, não reclame, não fale, não queremos saber seu ponto de vista? Por que esse esforço? A primeira percepção que eu tenho, irmãos, é uma necessidade que eu vou chamar daqueles que podem, daqueles que têm poder, daqueles que podem fazer algo, mas querem que as coisas permaneçam do jeito que está. São os que colaboram para uma estrutura social opressora. É claro que a comunidade não tinha poder de dar visão àquele cego. Mas aquela comunidade não tinha necessidade de fazer ele viver à margem, viver como um pedinte, viver como um excluído. Aquela comunidade tinha condições de dar uma vida melhor, mais decente para aquele Bartimeu e de fazer ele participar das atividades sociais. Mas alguns da comunidade sentem a necessidade de manter esses mecanismos opressores. São pessoas que, de alguma maneira, elas se sentem melhores com a existência daquele cego discriminado. Talvez aquele cego ali façam elas se sentirem maiores. Talvez aquele cego ali façam elas se sentirem melhores. Talvez aquele cego ali faça elas se sentirem mais puras. Ora, se aquele cego tem algum pecado que o deixou cego, eu não tenho esse pecado e não sou cego. Algumas pessoas perpetuam a opressão, porque de alguma maneira elas se beneficiam delas. Irmãos, a gente está falando aqui de uma comunidade, uma cidade, mas nós somos agentes de comunidades. Somos agentes da nossa família, somos agentes aqui na igreja, no nosso trabalho, na escola. E a pergunta que eu faço, que eu queria que você fizesse, irmão, se de alguma maneira você tem se permitido ser um agente de opressão. Se de alguma maneira você tem calado o Bartimeu, se você me entende aqui metaforicamente. Será que você tem calado alguém? Não reclama não. Não quero saber a sua dor não, porque tá bom do jeito que tá para você. De alguma maneira você se beneficia disso, querido irmão. Você como eu, como seguidor de Jesus, se de alguma maneira a gente faz isso, que a gente possa mudar. Que de maneira nenhuma sejamos agentes de opressão, e sim agentes de libertação. A diferença daquele cego que deixou aquela comunidade indiferente, Jesus dá uma alternativa para aquela comunidade. Não sejam indiferentes, sejam acolhedores. Ouçam esse cego, deixem ele falar. Mas há um segundo problema comunitário que eu percebo na escuta. E aí eu vou chamar que se refere àqueles que não podem, ou àqueles que acham que não podem. Que são aqueles que não são agentes de opressão. Que são aqueles que não se beneficiam da opressão do cego. Eles, de maneira alguma, se sentem melhores do que o cego, ou se sentem superiores ao cego, ou tiram alguma vantagem daquela estrutura social. Mas são pessoas, irmãos, como eu, como você, que têm os seus problemas, e às vezes se sentem tão cheios de problemas, que não querem mais ouvir problema. Né? A gente ouve por aí, né? Eu já estou cheio de problemas, você vem me trazer mais problema. Não quero ouvir problema. Então são pessoas que encarnam, né? O que a gente vem sinalizando aqui ao longo da mensagem, né? Que essa diferença em relação ao cego, essa dor diferente, deixa ela indiferente a essa dor. Eu não quero saber a sua dor, eu já tenho as minhas dores. Querido irmão, nós, como seguidores de Jesus, sabemos que é uma missão nossa, sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Então não podemos ser essa pessoa que não quer mais saber
da dor de ninguém. É claro, eu não estou pedindo aqui para a gente passar a ouvir o problema de todo mundo, até porque a gente sabe que cada um tem a sua saúde mental, cada um sabe até onde aguenta, cada um sabe das suas dificuldades. Mas, irmãos, nós podemos nos esforçar e evoluirmos como pessoas, estar um pouco mais disponível ao próximo. Um pouco mais de ouvido aberto, um pouco mais de saber que você não é responsável em resolver todos os problemas do mundo, né? Às vezes a dor do outro, em mim, né? Às vezes mostra a minha finitude, minha pequenez, né? Às vezes eu não quero nem saber o problema de um familiar, que eu quero resolver aquele problema, e aí aquele familiar me conta um problema, e aí eu me sinto pequeno, não posso ajudar. Irmãos, como seres humanos, a gente tem que saber que a gente é limitado mesmo. Que às vezes a gente não pode fazer nada mesmo. Mas só de dar o ouvido a gente já está ajudando. Quanta gente não tem dores, não tem doenças psicossomáticas, porque está guardando coisa, está querendo botar para fora. Só de você dar o ouvido, irmão, você já é um instrumento de cura na vida dessa pessoa, que está podendo botar para fora. Ouvir, irmãos, aquela comunidade ouvir aquele cego, aquela comunidade preconceituosa, aquela comunidade que se achava melhor, ou aquela comunidade que não queria saber dos problemas do cego, porque já tinha os seus problemas com os romanos. Jesus já atua um milagre, que é aquela comunidade ouvir o cego. E esse milagre, irmãos, nós podemos fazer, de a gente passar a ouvir pessoas que não estão sendo ouvidas. E a gente pode começar bem pequenininho, podemos começar na nossa família. Deve ter alguém que não está sendo ouvido. Aqui eu faço novamente o apelo, né? Que eu fiz no primeiro ponto aqui, né? A gente percebe aqui dois movimentos. Aqueles que não querem ouvir o cego e Jesus que quer ouvir. Fale, eu quero ouvir de você. Eu quero ouvir o seu ponto de vista. Que a gente possa seguir os passos de Jesus e ouvir o ponto de vista, principalmente dos oprimidos. E quando eu digo oprimido aqui, de maneira generalizada, né? Como eu falei, pode ter alguém sendo oprimido na sua família. Alguém pode estar sendo emudecido na sua família, na sua casa, ou no seu entorno, ou um colega seu, pode estar sendo calado, pode estar sendo sequestrado o seu direito de fala, porque ninguém quer ouvir a sua dor. Que como Jesus, possamos ouvir, irmãos. E o terceiro e última reflexão comunitária, que eu quero fazer com os irmãos aqui, depois de, primeiramente, a gente ter falado sobre Bartimeu pode falar. Depois falamos de Bartimeu, podemos ouvir Bartimeu. Agora nós vamos falar sobre o ápice desse texto, né, que é a cura de Bartimeu, né? Um milagre ali físico, né? Que com certeza, irmãos, como eu falei, né, já ouvi várias mensagens sobre Bartimeu que abençoaram muito minha vida, mas a reflexão que a gente vai focar hoje aqui não foi a grande transformação na vida de Bartimeu, foi a transformação na comunidade. Bartimeu é curado, ele pode ver agora e pode ser visto. Por que ele pode ver e pode ser visto? Bartimeu, por ser cego, por ser diferente, e uma diferença que foi escolhida para criar indiferença, ele não era mais visto, porque ele era excluído. E Bartimeu era excluído porque a comunidade naquela época entendia que ou ele, ou alguém da família, tinha feito algum pecado, que era a crença da época. E por isso ele era cego e tinha mais é que sofrer mesmo. Tinha mais é que ficar mesmo à margem. Esse era o pensamento preconceituoso daquela comunidade. Bem, Jesus agora cura esse cego.
E aí temos um dilema. Porque Jesus, pela sua intervenção, ele lança fora toda a opressão. Bartimeu agora pode ver. E aí a questão que essa sociedade agora vai enfrentar é: temos que incluir Bartimeu. Porque o motivo da sua segregação era a cegueira. Ele não era igual a nós porque ele era cego. Agora já não é mais cego. E isso questiona as estruturas sociais. Isso questiona os alicerces daquele preconceito. Porque eles entendiam que Bartimeu era cego e tinha que sofrer porque tinha feito algum pecado à família dele. Mas se agora ele não é mais cego, talvez esse pecado tão diferente que eles imaginavam nem existiu, né? Porque agora ele não é mais cego, ele não vive mais essa consequência da crença deles. Então Bartimeu, agora que pode ver, ele passa a ser visto por essa comunidade. Irmãos, nós temos que nos rever como indivíduos e como sociedade. Será que algumas pessoas, e às vezes até próximas a nós, de alguma maneira não temos excluído, não temos visto como menor, e essa pessoa não tem sido vista? Não tem sido levado em conta o seu ponto de vista? Às vezes, irmãos, a gente numa sociedade tão capitalista, né? Tem gente que só passa a ser notada depois que tem algum destaque financeiro. Tem algum destaque financeiro. Irmãos, que a gente possa aprender com essa experiência de Bartimeu e possamos mudar as nossas atitudes em relação às pessoas próximas a nós e sermos um agente para contagiar, irmãos. Que algumas pessoas em nossa sociedade, em nosso convívio, em nossa família, têm sido excluídas, têm sido sufocadas, têm sido anulados do seu ponto de vista. Assim como Bartimeu foi naquela época, 2000 anos atrás. E às vezes, essa anulação, essa exclusão, está sendo estruturada sobre elementos preconceituosos. E aí eu posso dizer várias formas de preconceito, mas eu vou me ater aqui ao texto que se prendia à questão da cegueira, que naquela sociedade era justificada como uma consequência de pecado, naquela sociedade, e que estavam errados. Jesus mostrou que estavam errados, que agora o cego vê. Agora o cego vê. Queridos irmãos, que comecemos com as pessoas próximas a nós, e de uma maneira bem simples, que deixemos elas falarem. Que não sejamos agente de opressão que as cale, mas sejamos agente de libertação, que deixe as pessoas colocarem para fora aquilo que elas precisam colocar. Que a gente passe a praticar mais o acolhimento, que a gente não gere dor na opressão, mas que a gente gere libertação, né? Tem uma pergunta simples, irmão, que a gente pode fazer quando a gente ouve a dor de alguém, né? A gente pode fazer uma pergunta simples, essa pergunta que Jesus, né? O que eu posso fazer por você, né? A gente pode fazer para as pessoas, né? O que eu posso fazer por você? Às vezes a pessoa vai dizer assim, meu querido amigo, eu só quero que você me ouça. E já é o suficiente. Eu só quero que você me ouça. E você já é um agente poderoso na vida dessa pessoa. Que a diferença, que a dor diferente da nossa, irmãos, não tratemos com indiferença, passemos a nos importar, né? Que a gente largue de preconceitos, né? Irmãos, quantas dores nós temos por aí, né? Temos dores de pessoas mais jovens, com as suas preocupações, dores de pessoas com mais experiência, com as suas preocupações, né? Às vezes,
Você pode ajudar uma pessoa. A gente está num momento difícil, né? Às vezes um idoso pode estar sozinho em casa, né? Às vezes até da sua família. E um simples elemento, uma simples atitude sua, você podia dar uma caminhada com ele até a esquina. Já poderia ser um instrumento de bênção. Mas às vezes a gente não se disponibiliza para fazer isso. Que a gente também amadureça, irmãos. Porque às vezes a dor do próximo dói na gente, a gente nem quer ouvir, né? Que a gente aprenda a ouvir e a se disponibilizar. Que a nossa saúde mental possa amadurecer. E que dessa forma nós possamos ajudar as pessoas a verem a vida de uma forma diferente. E a serem vistas de uma forma diferente. Serem vistas de uma maneira mais empoderada. Que a gente possa aprender a seguir os passos de Jesus nessa história. E não dos agentes de opressão que a gente viu nessa história. Sorrindo com os que sorriem e chorando com os que choram. Deus nos abençoe, irmãos. Que essa palavra seja aplicada em nossos corações. E que a gente possa fazer bom uso dela. Amém.